Boa noite a todos. Que a paz de nosso Mestre Jesus seja conosco por mais essa noite. O capítulo que iremos estudar nessa noite é o capítulo número 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. Dentro desse capítulo, trata-se sobre o orgulho e a humildade. O Espírito Lacordaire roga aos céus o auxílio para que ele pudesse trazer a mensagem a nós, acerca do orgulho e da humildade. Sabedor das minhas limitações, rogo aos céus o auxílio para que possamos estudar nessa noite esse tema tão difícil, os pobres de espíritos, que nos conduz ao ensinamento da humildade. Que os benfeitores espirituais possam sempre estar conosco e por mais essa noite nos auxiliando nesses estudos. Farei uma pequena leitura do início do nosso capítulo 7, o que deve se entender por pobres de espírito. O item 1º e o item 2º. Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículo 3. A incredulidade zombou desta máxima. Bem-aventurados os pobres de espírito. Como tem zombado de muitas outras coisas que não compreendem. Por pobres de espírito, Jesus não se refere aos homens desprovidos de inteligência, mas aos humildes. E diz que o reino dos céus é para esses, e não para os orgulhosos. Os homens de saber e de espírito, conforme o mundo, fazem geralmente tão alta opinião de si mesmo e da sua superioridade, que consideram as coisas divinas como indignas de sua atenção, concentrando sobre si próprios os seus olhares, eles não os podem elevar até Deus. Essa tendência de se acreditar superiores a tudo, com muita frequência, os leva a negar aquilo que, estando acima deles, poderia rebaixá-los, a negar até mesmo a divindade. Ou se consentem em admiti-la, contestam um dos seus mais belos atributos, sua ação providencial sobre as coisas deste mundo, convencidos de que eles são suficientes para bem governá-los, tomando a inteligência que possuem para medidas da inteligência universal, e julgando-se aptos a tudo compreender. Não podem crer na possibilidade do que não compreendem. Consideram sem apelação as sentenças que proferem. Bem-aventurados os pobres de espíritos. Assim Jesus, o nosso mestre, nos orientou. Não entendamos o pobre de espírito como sendo aquelas pessoas, aqueles irmãos desprovidos da inteligência ou de economias, seu estado econômico, financeiro restrito, diferenciado daqueles irmãos que possuem a riqueza. Bem-aventurados os pobres de espíritos não são aquelas pessoas cuja a ausência dos ensinamentos de uma cultura, da educação formal ou de uma educação dentro dos seus lares, que muitas vezes, ao praticarem atos, costumeiramente dizemos: essa pessoa é pobre de espírito. A pobreza de espírito no qual Jesus nos ensina é aqueles irmãos que possuem a humildade, aqueles irmãos que possuem a simplicidade. Com isso, verificaremos que em todas as classes sociais, em todas as condições intelectuais, as pessoas podem ser simples, pobres de espíritos, podem ser humildes. Os simples, os humildes, não são somente essas pessoas desprovidas dos bens materiais, porque encontraremos dentro das almas desses irmãos ainda o orgulho, a vaidade. Também não podemos afirmar que os nossos irmãos que possuem economias privilegiadas, ricas, que tenham a condição financeira que possa utilizar em benefício dos seus semelhantes, que essas pessoas não possuem humildade.
Não é o vestir, não é o se comportar, não é o falar que trará a humildade a um ser. A humildade vem de dentro. A simplicidade vem de dentro. Tanto o rico como o pobre pode ser simples, pode ser humilde. A todos nós, no qual estamos dentro da doutrina espírita, somos convocados à instrução. Somos convidados à prática do bem e da caridade. Assim, o Mestre Jesus, no próprio capítulo 6, nos traz: Espíritas, amai vós uns aos outros. Espíritas, instruí vós. A prática da caridade é a bandeira que leva o Espiritismo a todos os cantos do planeta. É fazendo o bem aos nossos semelhantes, exemplo do amor de Jesus. Entretanto, não podemos esquecer da instrução. A instrução que nos trará conhecimento e libertará-nos da falta desse conhecimento ou da ignorância. Sabemos, contudo, pelas dificuldades que ainda temos, das limitações de nossos conhecimentos, através do esforço, a espiritualidade superior nos auxilia na compreensão e no entendimento das mensagens de Jesus. E isso é dado a todos. Dentro do próprio Evangelho encontraremos a mensagem dos benfeitores espirituais. Encontraremos, irmãos, dentro da nossa doutrina, que tenha instrução, que tenha conhecimento, nível superior, pós-graduação. Entretanto, tem certa dificuldade no entendimento da doutrina, certa dificuldade no desenvolvimento intelectual, do qual a doutrina nos traz. Por outro lado, encontraremos pessoas que muitas vezes têm somente o seu segundo grau, ou até mesmo o ensino fundamental, e possuem o conhecimento da doutrina. Conseguem levar os ensinamentos da doutrina em todos os cantos, não somente através das palavras, mas também através dos seus atos, da sua postura, da sua conduta. Conhecemos dentro da doutrina espírita a multiplicidade das existências, não fundada, não criada pela doutrina espírita, simplesmente relembrando a mensagem de Jesus, das multiplicidades das existências. Como poderíamos, em uma única existência, adquirir o amor, adquirirmos a humildade e a simplicidade. Por isso, necessário se faz, através das várias reencarnações, para que o nosso espírito possa se aperfeiçoar e chegar ao estágio angelical. Encontramos dentro da doutrina dos espíritos, dentro do espiritismo, Jesus na sua essência, as suas mensagens esquecidas ou mal compreendidas. A todos nós que temos essa oportunidade, não devemos deixar passar essa oportunidade grandiosa que está em nossas vidas. Buscando os ensinamentos do Espiritismo, saberemos da bondade de Deus de uma forma justa. Dentro mesmo do livro dos Espíritos, trazem a espiritualidade superior acerca dos atributos divinos, os atributos da divindade. Pela ainda a nossa inferioridade de palavras, de conhecimento, não podemos conhecer Deus na sua essência. Porém, na nossa possibilidade, sabemos que Deus é todo bom, todo amor, toda justiça, onipotente, onipresente. E Deus, sendo essa justiça soberana, essa bondade, não poderia privilegiar a uns em relação aos outros. Numa só existência, encontraremos pessoas no qual possuem a bondade, possuem a simplicidade e a humildade. E a grande parte de nós ainda possuindo o orgulho, a vaidade, a prepotência. Como entraremos no reino dos céus se não tivermos a simplicidade e a inocência de uma criança, se não formos pobres de espíritos, se não formos aquelas pessoas no qual trazemos dentro de nossa alma essa simplicidade, essa humildade.
E dentro de uma única existência, não conseguiremos trabalhar isso. Segundo o Espírito Emmanuel, o conhecimento terreno, o nosso conhecimento, perante o conhecimento que virá, é comparado a um ribeirão perante ao oceano. E por isso, por que nos orgulharmos, por que nos envaidecermos do restrito conhecimento que temos? Encontraremos pessoas humildes, encontraremos pessoas desprovidas, às vezes, de estudo, ao buscarem, através do seu esforço, intelectualizar-se, o estudo, tornar-se orgulhoso. Porque o pouco que ele aprende se distingue daqueles irmãos ao seu redor que muito menos sabem. Nossos irmãos, no qual, desprovido de condições econômicas, ao, através do seu esforço, através do seu trabalho, adquirir recursos financeiros, se torna avarento. O Espiritismo nos convoca para que possamos lembrar a mensagem de Jesus. E essas mensagens de Jesus traz a nós o caminho que no mundo às vezes não seremos compreendidos. Não são os títulos, não são as honras, não são o conhecimento terreno que me faz superior aos meus semelhantes, aos meus irmãos. Todas as vezes no qual tenhamos esses pensamentos em ser superiores aos nossos irmãos, estamos em perigo. Estamos gravemente adoecidos. Jesus, sendo o maior de todos, nos ensinou que o caminho que nos conduz aos céus é a simplicidade e a humildade. Quantos de nós, no dia a dia, nos deparamos com situações no qual provoca certo agastamento interior. Ficamos irritados, revoltados, seja por pequenas coisas. Quantos de nós, sabedores da doutrina espírita, quantos de nós, conhecedores da mensagem de Jesus, nos pegamos a cometer atos errados, nos equivocamos, mas a Jesus, a todos nós, não nos desampara. Jesus, a todos nós, sempre está presente. Através do simples ato da humildade, de elevarmos o pensamento aos céus, através da oração, fazermos um elo de luz com os benfeitores espirituais, eis aí um exercício da humildade. Jesus foi o nosso irmão, o ser que tanto o amou e não foi amado. O porquê reclamarmos das nossas dificuldades, o porquê reclamarmos das situações que encontramos e às vezes não gostamos, se Jesus foi negado e não reclamou, foi traído e não se queixou, foi crucificado e não se rebelou. Sendo assim, quantos de nós nos pegamos nesses erros e às vezes não percebemos? Quantos de nós nos revoltamos por um simples copo fora de um lugar dos nossos lares? Por um simples ato equivocado dos nossos irmãos? Lembremos a mensagem de Jesus acerca da indulgência. Nós também somos necessitados da indulgência. Não tratemos a nossa conduta existencial, muito menos a conduta dos nossos irmãos, com rigor. O rigor afasta, o amor atrai, o amor consola, o rigor cria contendas que trazem mal a nós. Recordemos no livro Nosso Lar, o espírito André Luiz sendo orientado pelo médico espiritual Henrique de Luna. André Luiz, não sabestes que as cóleras, as revoltas, produzem um manancial de enfermidades, os conduz às zonas de sofrimento, atrai espíritos doentes e inferiores ao seu lado. Quantas vezes no tratar
com o seu semelhante, de forma inapropriada, de forma revoltada, te conduziu a patamares inferiores que refletiram na sua organização física. Quando o Espiritismo, quando Jesus nos traz, aprendestes o que foi dito, amarás o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. E isso era dito pelos antigos. E Jesus nos traz, eis que vos falo, amarás os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e vos injuriam. A todos nós, sabedores dessa doutrina abençoada, através do estudo, através do esforço, da fé e da perseverança, conseguiremos, pouco que seja, sermos pessoas melhores. O porquê nos vem envaidecer das posições sociais no qual possuímos, dos cargos que ocupamos, seja nas instituições públicas ou na instituição privada. Muitos de nós temos irmãos que estão sob a nossa tutela. Somos diretores, somos pessoas no qual conduzimos pessoas aos seus trabalhos. Devemos tratá-los como irmãos, assim como Jesus nos tratou. Devemos conduzir a esses irmãos a generosidade. Aquilo que nós aprendemos dentro dessa doutrina abençoada. Porque quantos de nós já não ouvimos falar, você não é espírita? Pois observando os nossos comportamentos, observando muitas vezes as nossas falas, o nosso comportamento contraria o que falamos. Na nossa cidade, somos pessoas privilegiadas. Temos emprego em abundância. Temos oportunidade de estudo. Basta o esforço e o trabalho de cada um. Quantos irmãos de outras cidades, de outras regiões, de outros países aportam sobre a nossa cidade em trabalhos simples. E muitas vezes nós somos encarregados ou estamos sobre o auxílio a esses irmãos numa posição superior. E às vezes negamos um aperto de mão a esses irmãos. Às vezes negamos uma palavra de um bom dia. Eis aí muitas vezes o orgulho dentro de nós no qual não observamos, não analisamos. Quantos de nós dentro mesmo da nossa casa espírita, irmãos desprovidos de condições econômicas, muitas vezes não conseguem se vestir, se trajar da mesma forma que nós, e nós menosprezamos esses irmãos. Nós não os acolhemos da mesma forma que acolhemos o irmão famoso, ou um irmão no qual possui um status ou um destaque na sociedade. Às vezes pego a me pensar como se torna difícil, às vezes, melhorarmos. Como se torna difícil frequentarmos dentro a casa espírita constantemente e melhorarmos tão pouco. Dentro da doutrina espírita, encontraremos o caminho das respostas. Dentro delas, recordamos no Livro dos Espíritos, a pergunta 915, onde Kardec indaga a espiritualidade superior. Qual é o melhor meio, o meio mais prático para que possamos vencer as nossas imperfeições e resistir ao arrastamento ao mal? E o Espírito Santo Agostinho nos orienta: conheça-te a ti mesmo. Mas como assim conhecer a nós mesmos? Muitas vezes deixamos de fazer essa viagem interna. Essa mensagem, como Santo Agostinho nos fala, um sábio da antiguidade já vos disse: conheça a ti mesmo. Uma mensagem dita por um filósofo da Grécia, bem antes do Cristo. Conhecemos o filósofo Tales de Mileto, um dos grandes sábios da antiguidade, no qual pronunciou essa frase, antes de Jesus, antes até mesmo de Sócrates, um dos grandes filósofos também da humanidade, que nos trouxe grandes ensinamentos. Sócrates,
Ao ir ao templo de Delfos, ao templo de Apolo, na cidade de Delfos, visualiza essa frase de Tales: conheça-te a ti mesmo. Sócrates, ao consultar o oráculo do templo em Delfos, oráculo que Allan Kardec, através da doutrina espírita, denomina médiums. Vamos recordar que médium é toda aquela pessoa no qual sofre, em um grau qualquer, a influência espiritual. Uns mais, outros menos. E na antiguidade, o oráculo poderia ser chamado de médium da atualidade. E esse oráculo diz ao filósofo Sócrates que na atualidade ele era o mais sábio de todos. E Sócrates, pensando, como poderei ser o mais sábio de todos? Só sei que nada sei. Não que ele era desprovido de inteligência, de conhecimento, pois possuía de muito. Mas perante a grandiosidade do universo, a grandiosidade do saber, pouco sabemos. Portanto, por que nos envaidecer do pouco que sabemos? Conhecer a nós mesmos faz com que viajemos para dentro de nós, nos preocupemos com nós, deixemos um pouco de observar os nossos semelhantes, os seus equívocos, os seus erros, passando a observar os nossos erros, os nossos equívocos, para que possamos construir um pouco da humildade que Jesus nos orienta. Na pergunta 919A, Kardec fala dessa dificuldade de nós analisarmos a nós mesmos. Como poderemos fazê-lo? Santo Agostinho orienta que pudéssemos fazer como ele, enquanto encarnado. Ao final do nosso dia, analisarmos as nossas atitudes, os nossos atos. Ao sabermos dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, o trabalho do homem de bem se assemelha às considerações de Santo Agostinho. Analisar se nós fizemos todo o bem possível, se deixamos de fazer o bem a alguém, se fizemos o mal, o que poderíamos fazer para reverter essa situação? Muitas vezes, nossos irmãos poderiam, em algumas situações, colocar o amor próprio como desculpa para os seus atos, o orgulho como desculpas para um equívoco. Mas analisemos por o lado, e se a outra pessoa fizesse o que eu fiz? Como seria o meu pensamento sobre aquele ato? E constantemente fazendo isso, com o auxílio da espiritualidade superior, começaremos a conhecer a nós mesmos. Começaremos a trabalhar o nosso íntimo e tornarmos pessoas melhores. Da mesma forma que Santo Agostinho fez, passaremos a ser pessoas melhores, seremos espíritas melhores. O espírita não é uma pessoa perfeita. Allan Kardec já nos traz. O verdadeiro espírita, assim como o verdadeiro cristão, é aquele que se esforça para combater as suas más inclinações, ser pessoas melhores ontem do que foi hoje, e amanhã melhor do que é hoje. O porquê nos envaidecermos do que conhecemos? O porquê nos envaidecermos do que possuímos? A nossa vida é tão curta. Segundo André Luiz, no nosso lar, um século é um dia, né, perante a terra. Numa existência tão curta, não conhecemos tudo em um dia. Não aprendemos tudo em um dia. Portanto, não conheceremos tudo em uma só encarnação. Voltaremos em outras reencarnações para conseguirmos adquirir um conhecimento a mais. Hoje somos resultados de encarnações anteriores. Nossos costumes, nossas tendências, nossos hábitos refletem no passado. Somos escravos do passado, porém senhores do amanhã. Construímos o nosso futuro hoje. E nessa existência tão curta, às vezes nos pegamos na rotina, na alucinação do dia a dia,
na ilusão dos prazeres materiais, efêmeros. Que segundo Jesus, ao encontrar com Emmanuel, na realidade Emmanuel vai à sua procura, Jesus diz a Emmanuel acerca dos poderes ilusórios da vida. Os poderes do teu reino são frágeis, as vossas riquezas são miseráveis. A grandiosidade dos vossos imperadores é uma ilusão. Pois chegará um momento que todos nós nos depararemos com o tribunal da justiça divina. E ali seremos julgados conforme os nossos atos, conforme o nosso comportamento. Às vezes caímos na rotina do dia a dia, deixando de elevar o nosso pensamento a objetivos superiores. Na ausência de objetivos superiores, nos prendemos às névoas densas e obscuras que estão em torno do nosso planeta, estão em torno de muitas pessoas, impossibilitando para que eles possam ver os céus, impossibilitando que eles possam, através do amor, através da humildade e da simplicidade, criar asas que nos conduzirão ao Mestre Jesus. Qual o objetivo da nossa existência? Qual o objetivo de nossas vidas? Não será simplesmente comer, dormir e reproduzir. Jesus nos traz que acima de todos nós existe um ser supremo que nos aguarda, que nos deu a vida. E a nós devemos direcionar os nossos pensamentos a esse ser supremo, que através de Jesus nos conduzirá ao Pai. O que fazemos da nossa existência? Somente trabalhamos para adquirir o dinheiro e desfrutar? Somente estudamos para adquirir o conhecimento e não compartilhar? A todos nós temos a riqueza da vida, da saúde. E o que fazemos dessa riqueza? Em busca, às vezes, de uma condição financeira melhor, em busca, às vezes, das condições materiais, desprezamos essa riqueza que temos, que é a nossa vida, a nossa saúde física. Ah, meus amigos, tão difícil às vezes se torna sermos espíritos, sermos pobres de espíritos. Mas se fosse tão dificultoso, se fosse um trabalho impossível para nós, não teríamos grandes exemplos nos convocando e nos convidando a essa renovação. Ao falar de humildade, como não esquecer Francisco Cândido Xavier, nosso querido Chico, que desde a sua infância padeceu, mas para que pudesse tornar um homem mais forte. Vamos lembrar da história em que seu primo Moacir, Chico, quando criança, aos cuidados de sua madrasta, da sua madrinha, Maria Rita, quando criança tinha um primo chamado Moacir, que possuía uma ferida na perna. Sua madrinha chamaram a benzedeira na época para sarar a ferida. E essa benzedeira indicou que uma criança, em 3 sextas-feiras, pela manhã em jejum, deveria lamber aquela ferida. E de imediato a sua madrinha lembrou do Chico. Serve Chico? A curandeira falou que serve. Chico, triste, revoltado com a situação, se direciona ao fundo da sua casa. Já era costumeiro encontrar com a sua mãe desencarnada, Maria João de Deus, embaixo do pé de bananeira. E Chico confessa à sua mãe a situação no qual ele teria que passar. E a sua mãe diz: Chico, não temes com a sua madrinha, mais vale lamber uma ferida do que desagradar as outras pessoas. Mas mãe, eu lambendo essa ferida, curará a ferida de Moacir? Não, Chico. Esse não é o remédio, mas ajudará. E Chico, revoltado, pois a sua mãe espiritual já houvera prometido um anjo consolador
que posterior veria sendo Dona Cidália Batista, sua madrasta. E ele revoltado pedindo a sua mãezinha: cadê esse anjo que houvera me prometido? E ela diz: meu filho, seja humilde. Não desobedeça a sua madrinha. Fazendo essa atitude, sua madrinha será agradada por você. E infelizmente, Chico, por 3 sexta-feiras, lambe a ferida da perna do seu primo. Pela primeira vez, a sua madrinha o elogia. Para quem não sabe, sua madrinha, Maria Rita, sofria de perseguição espiritual ou obsessão. Batia frequentemente no Chico. E Chico crescera e se tornara esse homem incomparável, que levou a doutrina espírita ao mundo, através do consolo, através do alento. Quantos irmãos padecem em dificuldades e são resignados, nós também podemos ser. A partir do momento que chamarmos Jesus para estar conosco, criaremos uma força interna para que possamos libertar dessas nossas imperfeições. Não nos preocupemos muitas vezes com os nossos equívocos, com os nossos atos errados. Vamos nos preocupar com o bem que podemos fazer. Vamos preocuparmos com o bem que podemos levar aos nossos semelhantes. O consolo. Eis a nós, frequentadores, discípulos do conhecimento da doutrina consoladora. Levemos a paz aos corações aflitos, mas para isso devemos colocar a paz dentro de nós. Levemos a compreensão, a indulgência aos atos errados dos nossos irmãos, mas para isso devemos ser indulgentes e compreensivos para conosco mesmo. Não nos martirizemos com os atos errados que cometemos. Todo aquele que caminha cedo ou tarde cai, tropeça. E assim somos nós. Numa existência às vezes longa, tantos atos errados cometemos, mas tanto bem podemos fazer. E essa doutrina consoladora nos convoca a esse bem que podemos fazer. É essa força interna que existe dentro de cada um de nós. Quantos de nós, ao analisarmos a nossa história, as nossas histórias, da infância até hoje, encontraremos vencedores dentro de nós. Equívocos, sem dúvida, mas pessoas batalhadoras, pessoas vencedoras, que se esforçam, almejam o bem material às vezes. Por isso também somos possuidores dessa força, e será multiplicada através do concurso da espiritualidade superior, quando objetivamos o bem comum, quando objetivamos as virtudes. Todos nós somos capazes. Em vez de nos menosprezarmos, elevemos nosso pensamento aos céus. Busquemos através dessa doutrina abençoada o suporte necessário para que possamos caminhar em direção ao Mestre Jesus. Ao falar da humildade, como não lembrar no livro Paulo e Estevão, o fiel discípulo de Simão Pedro, Estevão, que após preso por proferir a mensagem do Cristo, por levar a mensagem do Cristo, perseguido por Saulo de Tarso, o doutor da lei, sendo preso, passado por 2 meses, por humilhações, por flagelos e sofrimentos, Estevão é levado ao martírio. E antes desse martírio, é indagado. Fale agora, renegues esse carpinteiro nazareno que professas. E Estevão, debilitado com o sofrimento, pelas dores que passara na prisão, como poderei negar o nosso Salvador?
Como poderei negar a Jesus, a quem nos é dado a tutela e levado ao martírio? Após essa renúncia, após essa frase dita, no qual não negaram o Cristo, é tomado pela agressividade de alguns que estavam presentes. Agressividade que ainda é característica peculiar de espíritos equivocados. Não devemos ser agressivos com os nossos semelhantes. Não devemos ser agressivos com nós mesmos. É levado ao martírio, acheado a um poste, é morto através do apedrejamento. Foste fiel até o fim. Durante o percurso até o local onde seria apedrejado, lembra de nosso Mestre Jesus. Morrer por Jesus seria um motivo de glória. Aquele que foi a luz do mundo, sofreu pelas ruas de Jerusalém. E o seu final foi ser erguido a um poste, através do sarcasmo e das ironias daqueles que não o compreenderam. Ao lembrar de nosso Mestre Jesus, Estevão sente uma paz peculiar, até ser conduzido ao martírio. Sendo apedrejado quase à morte, sua irmã Abigail, que há muito tempo não havia, reconhece. Abigail era noiva de Saulo e pede para que pudesse tirar aquele homem daquela situação, pois ela achava que era seu irmão e queria confirmar. Levado a um local reservado, após um breve diálogo e o reconhecimento dos irmãos, Abigail diz a Estevão: esse é o meu noivo, direcionando a Saulo. Característica de espíritos nobres, característica de irmãos que procuram seguir o caminho de Jesus. Dirão na semelhança de Estevão: Saulo é um homem bom, um homem justo. Não tenho para com o teu noivo um inimigo. Ele foi fiel às leis mosaicas até o fim. E serás fiel até o fim, quando encontrares Jesus. Não é importante termos inimigos, porque isso todos nós teremos. Encontraremos pessoas que não terão bons olhos a nós. O importante é nós não sermos inimigos de ninguém. O importante é nós não desejarmos o mal às pessoas. Fazendo isso, estaremos caminhando em direção do nosso Mestre Jesus. A humildade tão difícil de se falar, pois às vezes a boca fala aquilo que o coração está cheio. Mas a nós somos convidados pelo nosso Mestre Jesus a trabalharmos dentro de nós para adquirirmos essa virtude que nos conduzirão aos céus. Vamos lembrar João Batista. Ao ver Jesus em sua direção, e Jesus dizendo a ele para que pudesse batizá-lo, João Batista diz: eu que deveria ser batizado por ti, por que nos envaidecermos do pouco que sabemos? João Batista diz: ele deveria diminuir para que o Cristo pudesse crescer. Todos nós, seguidores da mensagem de Jesus, todos nós, seguidores da sua doutrina, devemos nos diminuir para que o Cristo nasça em nós, para que o Cristo cresça em nós. Lembremos da psicofonia de Dr. Bezerra de Menezes, através de Divaldo Pereira Franco. Perseguidos, não perseguidores. Caluniados, não caluniadores. Injuriados, não injuriadores. Quando somos ofendidos, devemos nos calar. Aos olhos do mundo, seremos considerados fracos.
aos olhos do mundo, seremos considerados pessoas como o popular sangue de galinha. Mas mais vale um fraco perante o mundo, mas um forte perante a Deus. A todos nós, dentro da doutrina consoladora, somos detentores de ensinamentos que elevam a nossa alma, que nos auxilia no crescimento interno, no crescimento espiritual. Busquemos através dessa doutrina santa tudo aquilo que necessitamos para essa caminhada em direção ao nosso Mestre Jesus. Não achemos que seja difícil, achemos que seja desafiador. Os desafios são impostos para que possamos superá-los, que possamos criar objetivos superiores. Não preferir os bens materiais em detrimento dos bens espirituais. Sejamos gentis aos nossos semelhantes. Sejamos bondosos àqueles que estão ao nosso caminho, ou àqueles que são nossos subordinados. Levemos a mensagem de Jesus a todos os cantos, para que possamos ter a paz e a serenidade dentro de nós. Pois a partir do momento que levamos a paz ao nosso semelhante, a possuímos. A partir do momento que levamos a felicidade ao nosso semelhante, a possuímos. Quantos corações amigos aqui presentes praticam o ato da caridade? Procuremos a humildade no ato da caridade. Procuremos a simplicidade no ato da caridade. Somos servidores daqueles que necessitam. Aqueles que necessitam, às vezes, passam por situações dolorosas e tristes, que nós devemos compreendê-las, que nós devemos assimilar essas situações e conduzir a nós. Com isso, compreendemos muitas vezes algumas atitudes equivocadas desses nossos irmãos. Finalizando, vamos lembrar Dr. Bezerra de Menezes, no qual ele nos convoca. Conduzir Jesus em nossos corações, em nossas palavras, em nossos atos. Semeai a caridade inapagável da doutrina espírita onde fordes. Deixai que ela brilhe por intermédio de vós. Sois agora os mensageiros da luz do mundo, obreiros da última hora. Fazer que a doutrina libertadora vibre e pulse dentro de vós. Diante de qualquer desafio, perseverar no bem. O Mestre espera por nós, sejamos fiéis até o fim. Que o amor de nosso Mestre Jesus esteja conosco hoje e sempre. Que através do nosso esforço, do nosso trabalho, possamos conseguir agariar as virtudes, possamos conseguir ser pobres de espíritos. Pobre de espíritos, que é a mesma coisa que os nossos irmãos humildes e simples de coração. Que Jesus possa sempre estar conosco, nos fortalecendo no dia a dia. Possa nos amparar nas nossas dores, nas nossas aflições. Elevemos o pensamento a esse Mestre bondoso, que sempre está presente, que sempre nos auxilia. Através da oração, construímos um elo de luz com o mundo espiritual, que sempre nos conforta em todos os momentos, que sempre nos fortalece em todos os momentos. Cada um de nós somos capazes, cada um de nós conseguimos aquilo que desejamos. Somos construtores do nosso futuro. Construímos para o nosso futuro o bem maior, levando assim a mensagem de Jesus para nós e para aqueles que estão ao nosso redor. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.